Com vocês, mais um programa Sintonia. Gostaram do programa anterior, na Casa Nova, uma roupagem nova? Pois é, hoje nós vamos falar de um tema que, na minha opinião, é o maior obstáculo que existe à felicidade. Medo. Medo. Tem gente que tem tanto medo. Será que você tem medo? Tem gente que tem medo até de ter medo. É incrível, né? Tem gente que tem medo de barata. A senhora já subiu na cadeira. Tem gente que tem medo de andar de avião, como um amigo nosso lá do Obreiros, casou, viajou em lua de mel, quase morreu na lua de mel porque tinha que pegar um avião. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de sair na rua. Nossa, quanto medo! O medo é uma das emoções mais horrível que existe. Sabe por quê? Porque quando em excesso ele paralisa. Ele paralisa. Quando ele é pequeno, é o contrário. Ele favorece, facilita que você sofra acidente. Medo é uma emoção maluca. Maluca. Quase todas as nossas emoções são negativas. Só uma. A alegria, que veio para contrabalançar todas as outras 6 emoções que são negativas. O medo é horrível. É horrível quando em excesso. Sabe por quê? Vou explicar aos senhores. O medo, ele faz com que você crie neuropeptídeos, moléculas. Então ele, de sentimento, ele se materializa. Por quê? Com a formação, com a síntese de neuropeptídeos como serotonina, como noradrenalina, no seu sangue, no sangue circulante, ele chega a cada célula, meu Deus do céu, e alimenta as suas células de terror. Eu digo de terror porque, assim, em situação de estresse, você com medo, seu coração dispara, a sua respiração fica ofegante, dá vontade de fazer xixi, cocô na calça. Você fica morrendo de medo. Não é assim? Isto, para a célula, é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque a célula acaba entrando num processo de degradação, de catabolismo. Ela acaba entrando em sofrimento. Por isso que é importante nós controlarmos as emoções. E dentre as emoções que temos que controlar, a pior delas é o medo. Medo, obstáculo para a felicidade. Eu vou falar isso mais algumas vezes durante o programa, para ver se o senhor, a senhora, perde o medo, cria coragem e leve sua vida. Medo em excesso, pânico. Meu Deus do céu, como é horrível. Vocês conhecem várias pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Não sofrem? Sofre. Não conhece? Conhece. Então vamos fazer o seguinte, vamos auxiliar estas pessoas que em algum momento da vida entraram neste processo mórbido, sim, patológico, de medo ao extremo. De que forma? Ligando esta pessoa à espiritualidade. Porque quem está com Jesus, quem está com o Pai, não está sozinho. E se não está sozinho, para que medo? Para que medo? Principalmente o medo de adoecer. Medo de adoecer, medo. Eu trabalhei uma época, eu não vou citar o órgão público, porque o presidente pode estar nos ouvindo hoje. Foi na década de 80. Na década de 80 apareceu uma doença que ninguém conhecia, chamada AIDS. Todo mundo morria de medo de respirar perto de alguém que tivesse o vírus da AIDS, o HIV, com medo de ficar doente. Nesse órgão público que eu trabalhava, tinha ao redor de 500 funcionários. E eu era pediatra da creche deste órgão. Um dia o presidente deste órgão me chama na sala dele e ao entrar na sala dele eu olhei assim para o chão, fiquei chocado. Sobre o carpete, sabe o que tinha? Vidro. Um vidro dessa espessura. Dessa espessura. Já imagina uma sala gigantesca com vidro sobre o carpete. Por quê? Medo de pegar AIDS. Medo de pegar AIDS. Isto é super prejudicial. Imagina o pânico que esse senhor, um senhor culto com várias faculdades, achava que ia pegar AIDS pelo carpete, pelo pó, pela respiração. A gente tem que ter o bom senso de saber até onde este medo é prejudicial a nós e não entrar no delírio de querer consertar o medo de uma forma errada. A melhor forma é superar a si, é você vencer a si. E como é que você vai se vencer? Como? Eu pergunto como vencer a si. Porque se você não vencer a si, você não vai vencer seu medo. Não vai mesmo. É você se conectar com a partícula divina que você é.
com a partícula divina que você, com certeza absoluta, foi criado para ser. Se você não se considera, para pensar, estude um pouco, vá consultar os evangelhos de Jesus. Você verá que você é luz, você é Deus. Como é que uma luz, um Deus, pode ter medo? Não é verdade o que eu estou dizendo? Vós sois luzes, vós sois deuses, mas tem que se comportar como tal. Como? De que forma? Perdendo o medo, superando a si, vencendo a si próprio. Não é mesmo? Como buscar a felicidade com medo? Como? Tem jeito? Impossível, meu querido. Impossível, minha querida. Comece com seus filhos, praticando o amor dentro de casa, para que eles cresçam livres, leves, soltos, para que eles não cresçam com medo. Medo de tudo. O pior dos medos, eu acho que não sei, talvez eu esteja errado, mas é o medo da perda, o medo de perder. É aí que a gente perde. Tem pessoas que têm medo de ser feliz. É uma coisa tão louca. O cara fala assim, não quero nem pensar, está tudo dando tão certo que eu tenho medo que isso acabe. Gente, como é que pode, até nos momentos felizes, até num momento de alegria, você tem medo de que isto acabe? Para com isso, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida com coragem, com força, com fé, com desapego, com despreendimento, trabalhando para o seu crescimento, para a sua transformação, para a sua evolução. Não é assim? Vamos perder de vez o medo. Vamos criar macromoléculas que não nos façam ficar doentes. Vamos criar neuropeptídeos que nos façam felizes, como, por exemplo, a ocitocina, que é um neuropeptídeo que nos liberta, nos deixa feliz. Como a mamãe que amamenta o seu filho, como a puérpera que acabou de ganhar o seu bebezinho, libera a ocitocina, este grande hormônio da felicidade. Mas como fazer isto? Já dei o caminho, ligando-se à partícula divina. Onde está a partícula divina? Dentro de você, sua anta. Procure em você a alegria de viver. Perca este medo de tudo, o medo social, o medo de ficar doente, o medo familiar, o medo de perder trabalho. Desta forma, você será feliz. Volto a dizer, medo é o grande obstáculo à felicidade. Sabe de quem é essa frase? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin sempre coloca que a felicidade está ligado à coragem em vencer o medo. Não seja covarde, não se entregue a seus medos internos, aos medos externos, aos medos que de alguma forma atrapalhem a sua forma de viver feliz. Trabalhe para o mestre, caminhe através da porta estreita, passe pelo caminho do meio. Faça como Buda, desperte a sua consciência. Quem tem a consciência desperta não tem medo de absolutamente nada. Quem tem Jesus no coração não tem medo de absolutamente nada. Você que está nos assistindo, que é judeu, que seja muçulmano, não importa a sua religião. Todas as religiões, esta conexão com o divino, interno e externo, é o que nos faz vencer toda e qualquer batalha, interna ou externa. Faz com que nós vençamos as nossas fobias, os nossos medos, as nossas autodecepções. Vamos trabalhar para a quebra deste grande paradigma que as pessoas têm que ter medo. Não temos que ter nada de medo. Temos que ser, sim, valentes, corajosos, e temos que ter dentro de nós essa máxima de Jesus: nos amar, nos perdoar, nos aceitar, nos transformarmos cada vez mais em pessoas melhores, sem medo. Até a próxima semana, se Deus quiser.